O último encontro entre Vasco e Flamengo no ano, e o Flamengo mais uma vez leva a melhor. O Flamengo se classifica para a final e agora aguarda o resultado entre Botafogo e Fluminense, que disputam a outra semifinal. O Flamengo em busca do seu tetracampeonato estadual inédito na sua história. Olá pessoal, eu sou o FLX e esse é o canal FLX Comments. O Flamengo não dá show, mas vence o Vasco sem grandes esforços e agora aguarda o finalista que sairá do duelo entre Botafogo e Fluminense. Vamos dar uma olhadinha nos melhores momentos e a coletiva de Paulo Souza logo após a partida. Mas antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E agora sim, vamos para o vídeo, beleza?
Paulo, Luana Trindade, da Flá TV, parabéns pela vitória e também pela classificação. Queria que você falasse um pouquinho, porque foi a terceira vitória, né, em cima do Vasco da Gama no ano, e queria que você falasse sobre a importância dessa terceira vitória e também sobre a gente manter o sonho vivo do tetracampeonato inédito do Carioca. Parte da resposta já está mais ou menos dada, porque é realmente a importância que nos aproxima do Tetra, e esse foi sempre o grande objetivo nesta competição. Também uma vitória sem sofrer golos, que também é algo que nós temos vindo a trabalhar e muito se deve à capacidade da nossa linha defensiva e sobretudo dos nossos dois volantes, da interpretação, do trabalho que têm vindo a fazer. Com certeza as linhas mais altas por vezes podem não entender bem em termos estratégicos, mas estão a entender a necessidade de participarem nesse momento do jogo, ou seja, quando não temos bola. E claro, hoje estrategicamente procuramos também baixar ligeiramente o nosso bloco defensivo, tendo um jogador de dar mais profundidade ao jogo e poder ter jogadores também a flutuarem entre linhas, como era o caso do Gabi e o próprio Arrasca, para podermos procurar transições que nos permitissem criar oportunidades de golo. Por isso, sem dúvida, o que nós tínhamos perspectivado acabou por acontecer. Vencer, não sofrer golos e podemos participar numa final que nos aproxima de sermos de tetra. Oi, Paulo, aqui na frente do CAE, Sérgio Lobo, do Sport TV. Em relação até que você colocou agora sobre algumas situações de erro de passe, após o gol, citou antes do gol, eu quero falar após o gol. O Flamengo teve uma predominância muito grande depois que fez 1-0, mas aí faltou a conclusão ser assertiva. Você acha que exatamente isso também está no cômputo de erros para você corrigir vindo à final? Não me parece que seja um cômputo de erros para eu corrigir, ou seja, eu incentivo, porque é técnica individual em termos de finalização e fazemos bastante. Garanto-vos que nós perdemos muito, não perdemos, ganhamos muito tempo em trabalho de finalização em várias zonas, consoante que é o nosso jogo e sabemos mais ou menos quais os jogadores onde mais ocupam o espaço para poder finalizar. Nós trabalhamos muito nesse sentido. E nós, como treinadores, procuramos dar soluções dinâmicas ao nosso elenco e aos nossos jogadores para poderem criar situações de golo. E nós, seja na primeira parte, seja na segunda, sobretudo a partir dos 20 minutos da primeira parte, criamos situações de golo que poderíamos ter fechado a eliminatória mais cedo, não é? E podermos estar logo na final mais cedo. Mas vamos continuando, porque tecnicamente nós temos jogadores com qualidade. Quanto mais eficazes formos, sabemos que vamos ser mais controladores do próprio jogo e do adversário. Vamos continuar a trabalhar nesse sentido, ou seja, aumentar a percentagem de trabalho de finalização, sem nunca esquecer que para podermos finalizar temos que criar. E aí sim também trabalhamos bastante. Paulo, boa noite. Carlos Eduardo Mansur, Grupo Globo. Eu queria saber, insistir num tema que você passou por ele agora na última resposta, entender se isso é um risco que você decidiu assumir ou se é algum mecanismo que ainda precisa ser melhor trabalhado, que é justamente essa recomposição e essa marcação pelo lado direito do Flamengo. Especialmente quando joga o Gabi como um dos dois homens por trás do centroavante, especialmente quando ele está pelo lado direito, tem vezes que ele participa da primeira pressão, quando o adversário sai com 3, e isso termina por liberar muito o lateral esquerdo adversário. Aconteceu por vezes na Supercopa contra o Atlético, em algumas saídas por aquele setor. Hoje aconteceu em alguns momentos com o Edmar. Talvez pela característica dele, nem sempre ele também tem essa intensidade de voltar pelo lado o tempo todo. E não sei se hoje, a mim tive a impressão que você inverteu o Gomes com o Arão, fazendo o Gomes muitas vezes ser o jogador que vinha cobrir pelo lado direito. E aí, por vezes, a sensação é que descompensava o centro do campo, quando o Vasco conseguia fazer essa virada de fora para dentro. Isso é um risco assumido pelas características dos jogadores ou é um mecanismo para trabalhar melhor que você acha que o tempo ainda vai precisar te dar? Há vários pontos, e essa é uma pergunta bem completa e agradeço bastante essa pergunta, porque não temos muito tempo para isso, mas dá para poder fazer uma explicação extraordinária. Há vários momentos do jogo
Claro, como as dinâmicas defensivas de cobertura sobre o corredor direito, cobertura no Gabi, inicialmente era com um maior foco do João, mas pontualmente em certos determinados momentos do jogo, nas nossas transições defensivas, o Arão tinha esse mesmo posicionamento, por isso eram entre eles os dois que tínhamos que fazer. Os primeiros 20 minutos, tão erróneos com bola, fez com que o próprio Arrasca, mesmo em termos de intensidade, no momento da perda, não se reposicionasse, porque era também uma das dinâmicas defensivas e estratégicas para o jogo, para poder colmatar esse mesmo espaço no centro, porque éramos arrastados, porque era uma dinâmica que nós assim o exigimos e que nós preparámos estrategicamente, e faltávamos um jogador, como também a interpretação do próprio Pedro e do próprio Gabi, estrategicamente para este jogo, porque não é algo que nós queremos evidenciar ou queremos ter como dinâmica em todos os jogos, porque os adversários são diferentes e temos que estrategicamente também ter elementos que nos possam favorecer. Mas sobretudo estava a falar dos dois, porque havendo esta basculação da parte dos nossos dois volantes, era importante não haver saída de bola do nosso adversário na frente dos nossos volantes. E daí a importância de reduzir distâncias dos nossos dois jogadores da frente, seja do Gabi, seja do Pedro, para que a bola estivesse sempre na frente do nosso bloco. E nem sempre isso aconteceu. Ou seja, nem sempre isso aconteceu. Várias vezes, sobretudo no primeiro tempo, o jogador com bola do Vasco, sem pressão, encontrava um jogador livre flutuando e nas costas do nosso meio campo e baixo, não tanto próximo da linha defensiva, e normalmente não é, com grande capacidade, ou seja, de leitura e de timing, que nos foi levando mais para trás. Nos outros dois jogos tivemos muito mais capacidade de poder controlar, e neste, com certeza, com jogadores com características diferentes, mesmo em termos de entendimento do espaço de ocupação, do tempo de chegar lá a esse momento, não foi o melhor, e por vezes o nosso adversário foi-nos arrastando, mas sobretudo porque nós iniciámos a defender mal, porque com bola perdemos demasiado fácil, simples e fora de posição. Boa noite, Paulo Souza, Sidão Marinho, da Litoral News. Nas últimas temporadas, o Flamengo vem sofrendo bastante com as lesões. E a gente percebeu agora que tem o Rodrigo Caio fora, o Bruno Henrique hoje fora também, tinha o Gustavo Henrique que hoje foi relacionado. O Pablo chegou e já se lesionou, deve ficar um bom tempo fora. Queria te perguntar sobre ele, se já conversou com o departamento médico, tem uma expectativa para a volta. E essas lesões te preocupam para a sequência da temporada? Porque na temporada passada a gente viu que o Flamengo sofreu demais com isso, e até na final da Libertadores, numa pergunta que eu fiz, o treinador disse que não venceu porque aquele time que entrou em campo jogou muito pouco tempo junto. Isso te preocupa para a sequência da temporada, Paulo? Nada. Como eu disse e venho ainda a referir, temos um departamento médico extraordinário, em fisiologia extraordinário, temos interagido muito bem. Nós temos que separar o que são as lesões, e são lesões articulares, ou seja, são infectabilidades que acontecem. Isso faz parte, só quem lá está dentro a trabalhar é que pode acontecer. Tudo aquilo que nós podemos trabalhar de alguma forma e prevenir lesões, temos vindo a fazer. Muito trabalho preventivo, por isso não temos tido, ou seja, na carga que temos dado, porque nós tivemos uma mudança drástica de intensidades que são pedidas nas sessões de treino, não só jogos. Ou seja, as nossas sessões são muito parecidas com intensidades do jogo. Só alteramos os volumes, porque a intensidade procuramos ser sempre a máxima, e isso tem ajudado bastante com todo o trabalho invisível, que os próprios jogadores também, a grande maioria deles, têm vindo a realizar, porque sabe a importância da recuperação, do sono, da hidratação, sendo um país com muito calor, com muita umidade, a importância de poder estar sempre hidratado, manter o músculo com água, de forma a poder reduzir lesões musculares, e isto nós temos vindo a fazer.
e com certeza são jogadores, a grande maioria, com exceção do Rodrigo, também teve o seu momento infeliz de uma bactéria que ou seja, retardou um pouco a recuperação, mas em breve vamos poder contar com todos. Último. Boa noite, Paulo. Boa noite. Parabéns pela vitória, pela classificação. Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Você chega à sua segunda disputa de título em tão pouco tempo no clube. Na primeira ocasião contra o Atlético Mineiro, você destacou que o elenco precisava de gana, de fome, né? Eu queria saber se para essa decisão em especial, até porque é um tetracampeonato inédito, esse campeonato carioca, se o time já está com a fome que você queria. O que eu vejo é jogadores com bastante compromisso, nem sempre regulares, mas com compromisso, ou seja, alguns deles com alguma dificuldade de entendimento estratégico, como é normal, a nível tático, porque temos-lhe pedido coisas também diferentes, mas com bastante compromisso. É claro que todos nós, como eu disse anteriormente, precisamos de todos e precisamos que vão entender a importância desse mesmo compromisso com a equipa, porque, sobretudo sem bola, precisamos que todos estejam muito disponíveis, que entendam estrategicamente aquilo que tem que ser feito e depois possamos traduzir o nosso domínio em termos de oportunidades de golo, sejamos um pouco ainda mais efetivos. Em relação ao tempo, há uns que têm maior percepção do que outros, em termos cognitivos, por isso uns levam mais tempo do que outros, e a importância, para mim, é o compromisso. E eu tenho visto cada vez mais compromisso de todos eles, até porque nós, como somos animais de hábitos, mudar hábitos nem sempre, ou quase sempre, é difícil. Ou seja, leva o seu tempo. E repito, há uns que levam mais tempo do que outros. Temos que ir insistindo, temos que ser consistentes. Então, nota 10 para o Paulo Souza, que soube responder todas as perguntas e tirar de letra. Parabéns a essa coletiva aí do Paulo Souza. Muito bacana a gente poder ver um técnico que sabe o que está falando e que sabe o que está trabalhando dentro do seu elenco. Suas limitações, suas qualidades, né, e o seu ponto de vista em relação aos seus jogadores. O Flamengo sempre procurou entrar tocando a bola, fazendo aquela linha de passe, né, tentando envolver ali a zaga do Vasco. Inclusive, né, para quem assistiu o jogo, teve alguns momentos que o Flamengo ficou ali 2, 3 minutos tocando a bola sem o Vasco conseguir encostar na bola. O Flamengo ele não sofreu para ganhar o Vasco, apesar do placar ser apenas de 1-0. E aí, pessoal, como vocês estão avaliando o técnico Paulo Souza nesse período inicial de trabalho? E qual é o jogador que tem mais se destacado nesse momento do Flamengo antes das grandes competições que o Flamengo irá disputar esse ano? Coloca aí nos comentários.
E pessoal, diz uma coisa aqui pra mim. Qual é a posição mais carente do elenco atual do Flamengo? Que o Flamengo precisa urgentemente estar contratando. Coloca aí nesse vídeo, coloca aí a sua opinião, porque a sua opinião é muito importante pra gente. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Fui!